As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Ele só tem uma saída, murmurou Holmes. Voltar pela casa para a praça Six Coburg. Espero que tenha feito o que lhe pedi, Jones. Um inspetor e 2 oficiais estão à espera na porta da frente, disse Jones. Então, tapamos todos os buracos e agora temos de ficar em silêncio e esperar. Como o tempo demorou a passar. Quando comparamos impressões, depois, fora só 1 hora e 1/4, mas me pareceu então que a noite já havia passado e a madrugada estava raiando acima de nós. As pernas e os braços me doíam, pois temia mudar de posição e meus nervos estavam na maior tensão. Os ouvidos estavam tão aguçados que eu podia ouvir perfeitamente a respiração de meus companheiros e chegava até a distinguir a inspiração mais pesada do corpulento Altonei Jones, do tom fino e alto do presidente do banco. Do lugar que eu estava, podia olhar por cima da caixa em direção do chão. De repente, meus olhos vislumbraram o brilho de uma luz. A princípio, era somente uma centelha no chão, de pedra. Depois aumentou até se tornar uma linha amarela e então, sem nenhum ruído ou aviso, uma fenda pareceu se abrir e surgiu uma mão muito branca, quase feminina, que apalpou o centro da pequena área iluminada. Por 1 minuto ou mais, a mão, com seus dedos contorcidos, projetou-se no chão. Depois retirou-se tão repentinamente quanto havia parecido, e tudo ficou escuro novamente, com exceção da única centelha que marcava a fenda entre as pedras. Esse desaparecimento, no entanto, foi apenas momentâneo. Com um som raçante, uma das largas pedras brancas foi virada de lado e deixou um buraco quadrado escancarado pelo qual jorrava a luz de uma lanterna. Na borda surgiu um rosto jovem, que olhou vivamente ao redor e, então, com uma das mãos em cada lado da abertura, foi se erguendo até emergirem os ombros, a cintura e, finalmente, um joelho, que se apoiou na borda. Mais um instante e estava de pé, junto ao buraco e puxava um companheiro para cima, esguio e pequeno como ele próprio, com o rosto pálido e cabelos cor de fogo. Tudo bem, murmurou. Você está com o formão e os sacos? Deus meu! Pule, Archer! Pule, que eu me defendo! Sherlock Holmes saltara e segurara o intruso pelo colarinho. O outro mergulhou no buraco e ouviu o ruído de tecido rasgado quando Altonei Jones agarrou-o pelo paletó. A luz brilhou, reluziu no cano de um revólver. Meu Deus! Mas o chicote de Sherlock Holmes bateu no pulso do bandido e a pistola caiu no chão de pedra. Não adianta, John Clay, disse Jones calmamente. E repetiu Sherlock Holmes. Não adianta, John Clay, disse Holmes calmamente e repetiu Altonei Jones. Você não tem a menor chance. Estou vendo, respondeu o bandido completamente senhor de si. Acho que me armou uma. Meu companheiro está bem, embora você tenha ficado com a aba de seu casaco. Há 3 homens esperando por ele na porta, disse Altonei Jones. É mesmo? Parece que tomou todas as providências necessárias. Devo cumprimentá-lo. E eu a você, respondeu Holmes. Sua ideia dos ruivos foi uma novidade e muito eficiente. Bom, se tiver alguém ouvindo aí esse livro áudio para entender a história que está no final aqui, já está no final do conto aqui, tem que ouvir aí as outras partes, que é um conto sobre chamar a Liga dos Ruivos. Vai ver seu companheiro novamente daqui a pouco, disse Jones. Ele é mais rápido em descer por buracos do que eu. Estenda as mãos para eu colocar as algemas. Peço que não me toque com suas mãos imundas, disse o bandido para o policial. As algemas fecharam ruidosamente em seus punhos. Talvez não saiba que tenho sangue azul nas veias,
disse John Clay. E tenha a bondade de se dirigir a mim, dizendo sempre Senhor, Senhor, e por favor também. Está bem, disse Altanei Jones com um risinho irônico. Bem, teria a bondade, Senhor, de subir as escadas e lá em cima poderemos pegar um cabriolé para levar Sua Alteza à delegacia. Assim está melhor, disse John Clay serenamente. Ele curvou-se pomposamente diante de nós três e saiu calmamente sob a custódia do detetive. Senhor Holmes, disse o presidente do banco, ao sairmos do porão, não sei como o banco pode lhe agradecer ou recompensar. Não há dúvida de que o senhor descobriu e derrotou completamente uma das mais audaciosas tentativas de assalto a banco de que tive conhecimento em toda a minha vida. Tinha eu uma ou duas contas a aceitar com o senhor John Clay, disse Sherlock Holmes. Tive algumas despesas com este caso, que espero que o banco possa cobrir, mas, fora isso, considero-me amplamente recompensado por uma experiência que é, em muitos aspectos, única e por ter ouvido a extraordinária narrativa da Liga dos Ruivos. Sabe, Watson, explicou de manhã cedinho Sherlock Holmes enquanto tomávamos nosso café na Baker Street. Watson, era perfeitamente óbvio, desde o início, que o único motivo possível de toda esta história fantástica, do anúncio da Liga dos Ruivos e de copiar a enciclopédia britânica, era o de afastar esse agiota, não muito esperto, por algumas horas todos os dias. Foi uma maneira curiosa de conseguir isso, mas seria difícil sugerir outra melhor. Sem dúvida alguma, a ideia ocorreu à mente criativa de Clay, pela associação com a cor dos cabelos de seu cúmplice. As 4 libras por semana eram uma isca para atraí-lo. E o que era isso para eles que agiam por milhares e milhares de libras? Publicaram o anúncio. Um bandido ocupa o escritório temporário, o outro instiga a se candidatar e juntos conseguem garantir sua ausência todas as manhãs, a semana inteira. Desde que ouvi dizer que o assistente trabalhava por metade do salário normal, vi que tinha alguma coisa errada nessa história toda. Mas como pôde adivinhar qual era o motivo, Holmes? Lhe perguntei. Se houvesse mulheres na casa, eu teria suspeitado de uma intriga amorosa, mas não era o caso. O negócio era pequeno e não havia nada na casa que justificasse preparativos tão elaborados e gastos tão grandes. Então tinha de ser alguma coisa fora da casa. O que poderia ser? Pensei no amor do assistente pela fotografia e seu hábito de desaparecer no porão. O porão. Aí estava o fim dessa meada embaralhada. Então investiguei esse misterioso assistente e descobri que se tratava de um dos mais frios e audaciosos criminosos de Londres, John Clay. Estava fazendo alguma coisa no porão que exigia muitas horas por dia durante meses e meses. Mais uma vez, o que poderia ser, meu amigo Watson? Não pude imaginar nada, a não ser um túnel para algum outro prédio. Estava nesse ponto das minhas deduções quando fomos visitar o local da ação. Se lembra, Watson, que surpreendi você quando bati na calçada com a minha bengala? Eu estava verificando se o porão vinha até a frente da casa. Não vinha. Então toquei a campainha e, como esperava, o assistente atendeu. Tínhamos tido algumas escaramuças, mas nunca nos havíamos visto antes. Mas olhei para o seu rosto, queria ver seus joelhos. Você mesmo deve ter observado como estavam gastos, amassados e manchados. Revelavam aquelas horas e horas de escavação. Só o que faltava então era saber por que estavam cavando. Virei a esquina, vi que o banco City and Suburban dava fundos para a casa e senti que tinha resolvido todo o problema. Quando foi para casa após o concerto, fiz uma visita a Scotland Yard e ao presidente do banco. E o resultado foi o que você viu, meu amigo Watson. E como você sabia que fariam esta noite mesmo a tentativa? Perguntei a Holmes. Bem, Watson,
Quando fecharam os escritórios da Liga dos Ruivos, achei que era um sinal de que a presença do Sr. Jebs Wilson não importava mais. Em outras palavras, haviam terminado o túnel, haviam acabado de cavar todo o túnel, mas era essencial que o usassem logo, pois ele podia ser descoberto. Ou mesmo o ouro poderia ser transferido para algum outro lugar. Sábado era mais conveniente, Watson, do que qualquer outro dia, porque daria a eles 2 dias para a fuga. Por esses motivos, eu esperava que viessem hoje à noite. Deduziu tudo maravilhosamente, exclamei com admiração. É uma longa cadeia de fios, mas cada elo é verdadeiro, Holmes. Salvou-me do enfado, respondeu Sherlock Holmes bocejando. Deus, já sinto que está se apossando de mim. Toda a minha vida é um esforço para escapar do enfado do cotidiano, Watson. Esses pequenos problemas me ajudam muito. E é um benfeitor da humanidade, Holmes, comentei. Ele encolheu os ombros. Bem, talvez, afinal de contas, sirva para alguma coisa, observou. Um caso de identidade. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes, quando estávamos sentados diante da lareira em seus aposentos na Baker Street, a vida é infinitamente mais estranha do que qualquer fantasia concebida pelo maior escritor que já existiu de ficção. Não ousaríamos imaginar coisas que são meros lugares comuns da existência. Se pudéssemos, Watson, voar por aquela janela juntos, pairar sobre estas grandes cidades, sobre Londres, remover delicadamente cada telhado e espiar as coisas esquisitas que estão acontecendo, meu amigo, as estranhas coincidências, os planos, os objetivos contrários, as maravilhosas cadeias de acontecimentos que vão se juntando, agindo através de gerações e levando aos resultados mais absurdos, isso tornaria a maior ficção da história, com suas convenções e conclusões óbvias, corriqueira, uma bobagem desinteressante. Ora, meu amigo Holmes, eu não estou convencido disso, de que isso seja mesmo verdade, respondi. Os casos relatados nos jornais são, em geral, vulgares e desprovidos de imaginação. Nos relatórios da polícia, por exemplo, o realismo chega a um limite extremo, mas o resultado não é, deve-se dizer, nem fascinante nem artístico. Watson, uma certa seleção e a descrição devem ser usadas para produzir um efeito realista. Isso falta nos relatórios da polícia, que enfatizam mais, talvez, as banalidades dos juízes e não os detalhes que, para um observador, contêm a essência da questão. Pode acreditar, Watson, não há nada mais insólito que o corriqueiro. Sorri e abanei a cabeça. Compreendo que você pense assim, disse eu a Holmes. Evidentemente, na sua posição de conselheiro extraoficial, e que ajuda todo mundo que está completamente perdido, em 3 continentes, você entra em contato com tudo o que há de mais estranho e bizarro. Mas aqui peguei o jornal que caíra no chão. Podemos testar isso na prática, Holmes. Vamos? Eis a primeira manchete que aqui vejo. Marido trata a mulher com crueldade. Ocupa meia coluna, Holmes, mas sei tudo o que vai dizer, mesmo sem ler. Está entendendo? Existe naturalmente a outra mulher, existe a bebida, o empurrão, a pancada, o machucado, a irmã ou senhoria que tem pena dela. O escritor mais cru não poderia inventar nada mais nu e cru e sem graça, Holmes. Na verdade, seu exemplo é infeliz, Watson, para seu argumento. Veja bem, tirando o jornal das minhas mãos e dando uma olhada no artigo, Holmes disse, é o caso da separação dos Dundas. E, por acaso, Watson, investiguei alguns detalhes dele. O marido não bebia coisa alguma. Não havia nenhuma outra mulher, Watson. E a queixa quanto ao comportamento dele consistia, sabe em quê? No fato de que adquirira o hábito de terminar todas as refeições, tirando da boca a dentadura e atirando-a na esposa, o que, você há de convir, não é coisa que ocorra à imaginação de um escritor comum. Tome uma piaba de rapé, doutor.
disse Holmes. Estendeu uma caixinha de rapé a mim. Ah, disse ele, esqueci que não o vejo há várias semanas, Watson. É uma pequena lembrança do rei da Boemia, pelo auxílio no caso dos papéis de Irene Adler, disse ele, me presenteando com um bonito anel. É o anel? Perguntei, olhando o maravilhoso brilhante que reluziu em seu dedo. Não, Holmes, é presente seu, não quero. O que é isso, meu amigo? Estou lhe dando. Não, Holmes, é um presente seu. Veio da família real da Holanda, mas o assunto em relação ao qual eu ajudei é tão delicado, Watson, que não posso confiá-lo nem mesmo a você, meu caro amigo, que teve a bondade de escrever sobre alguns contos meus. Nem a você, meu amigo, que teve a bondade de escrever sobre alguns casos meus. E tem algum que esteja estudando no momento, Holmes? Perguntei ao meu companheiro. Watson, uns 10 ou 12, mas nenhum muito interessante. São importantes, você compreende, mas sem interesse. Descobri que, em geral, é em assuntos não muito importantes que há campo para a observação e para a rápida análise de causa e efeito que dá tanto encanto a uma investigação. Watson, os crimes maiores tendem a ser mais simples, pois quanto maior o crime, mais óbvio costuma ser o motivo. Nesses casos, exceto um que me foi encaminhado de Marsella, não há nenhum ponto interessante, mas é possível que tenha algo melhor dentre poucos dias, pois vem um de meus clientes, se não me engano. Erguera-se e estava olhando por entre as cortinas a rua sombria de Londres. Ao que aproximei e olhei e vi na calçada oposta uma mulher corpulenta com um abrigo de peles no pescoço e uma enorme pluma vermelha em seus chapéus de aba larga, inclinado sobre uma orelha à maneira de duquesa de Desville. Debaixo dessa imensa proteção, espreitava nossas janelas, nervosa, estava hesitante, enquanto o corpo oscilava de um lado para o outro e os dedos inquietos mexiam nos botões das luvas. De repente, num arremesso, como nadador que se atira à água, atravessou rapidamente a rua e ouvimos o som agudo da campainha. Já havia esses sintomas antes, Watson, disse Holmes, jogando na lareira um pedacinho de papel. Oscilar na calçada sempre significa um caso amoroso, Watson, lhe garanto. Ela gostaria de conselhos, mas receia que o assunto seja delicado demais para ser comunicado a alguém. E mesmo aqui ainda, podemos perceber diferenças. Quando uma mulher foi gravemente enganada por um homem, ela não oscila, e o sintoma habitual é um puxador de campainha quebrado. Aqui podemos presumir que se trata de um caso amoroso, mas que a jovem não está tão zangada assim e mais perplexa, ou magoada até, Watson. Mas aí vem ela, em pessoa, para esclarecer todo o assunto. Esperemos. Enquanto Holmes falava, ouviu-se uma pancada na porta e o rapazinho de libré entrou para anunciar a senhorita Mary Sutherland, enquanto a própria surgia atrás da pequena figura dele como um navio mercante atrás de um pequeno rebocador. Sherlock Holmes a recebeu com a sua cortesia conhecida e, fechando a porta, fê-la sentar-se numa poltrona, examinando-a minuciosamente, embora parecendo distraído, como era de seu costume. A senhorita não acha, disse finalmente Holmes, que, com a sua miopia, é um pouco cansativo bater tanto a máquina de escrever? No início, era mesmo, ela respondeu a Holmes, mas agora sei onde estão as letras sem precisar olhar tanto. Então, percebendo de repente o verdadeiro significativo das palavras dele, teve um sobressalto e olhou com medo e espanto estampados em seu rosto, largo e bem-humorado. Recapitulando. Significado, obviamente. O senhor ouviu falar de mim, Sr. Holmes? Exclamou ela. Do contrário, como poderia saber sobre isso? Não importa, disse Holmes rindo. É parte de meu negócio saber coisas. Talvez eu esteja treinando para ver coisas que os outros não percebam. Se não fosse assim, por que a senhora me procuraria, né?
Vim procurá-lo por indicação da senhorita Etienne, cujo marido o senhor encontrou tão facilmente quando a polícia e todo o mundo o consideravam morto. O senhor Holmes, como gostaria que o senhor fizesse isso para mim. Não sou rica, mas tenho 100 libras ano além do que ganho com a datilografia, e as daria de bom grado ao senhor o que foi feito do senhor Ágil se o senhor descobrir. Por que veio me consultar com tanta pressa? Disse Holmes, juntando as pontas dos dedos e olhando para o teto. Novamente um olhar de surpresa surgiu no rosto da senhora Mary Sutherland. Senhor Holmes, eu saí às pressas de casa, disse, porque fiquei zangada de ver o senhor Wickbank, isto é, meu pai adotivo, estava encarando tudo isso com tranquilidade. Sabe, Sr. Holmes, meu pai adotivo não quis ir à polícia e não quis vir procurar o senhor. E finalmente, como ele não ia fazer nada e continuava dizendo que não havia nada de errado, fiquei furiosa. Peguei minhas coisas às pressas e vim ver o senhor. Meu pai adotivo é apenas 5 anos mais velho que eu, Sr. Holmes. E sua mãe ainda vive? Ah, sim, mamãe está viva e muito bem. Não fiquei nada contente, Sr. Holmes, com a atitude dele e com a de mamãe também. Ela se casou novamente logo depois da morte de meu pai e com um homem que é quase 15 anos mais moço que ela. Meu pai era bombeiro na estrada Tottenham Court e depois deixou um bom negócio de herança que mamãe continuou com o Sr. Hardy, o assistente, mas quando o Sr. Ickban apareceu, fez com que ela vendesse o negócio, pois ele era muito superior como vendedor de vinhos. Conseguiram 4.700 libras por tudo, que não foi nem a metade do que papai conseguiria se estivesse vivo, tenho certeza. Eu esperava que Sherlock Holmes ficasse impaciente com essa narrativa inconsequente, mas, ao contrário, ele ouvia com a maior atenção. Sua pequena renda? Perguntou. Vem da venda do negócio, senhora? Oh, não, Sr. Holmes. Isso é separado. Foi deixado para mim por meu tio Ned de Auckland. São títulos da Nova Zelândia que rendem 4,5%, 2.500 libras, mas só posso mexer nos juros. O caso da senhorita me interessa muito, disse Holmes. E como recebe a considerável quantia de 100 por ano e mais o que ganha com seu trabalho, sem dúvida, a senhorita viaja um pouco e se diverte bastante. Creio que uma moça solteira pode viver muito bem com uma renda de cerca de 60 libras por ano. Poderia viver com muito menos, Sr. Holmes, mas compreenda que enquanto eu viver em casa, não quero ser um fardo para eles. Por isso, usam o meu dinheiro para as despesas. Claro que isso é só enquanto eu ficar com eles. O Sr. Wickbank recebe os juros todos os trimestres e dá o dinheiro para minha mãe. E eu vivo muito bem com o que ganho com minha máquina de escrever. Cobro 2 pence por página e quase sempre bato 15 a 20 páginas por dia. Deixou bem claro sua situação, disse Holmes. Este é meu amigo, Dr. Watson. Pode falar na frente dele, com toda franqueza. Agora tenha a bondade de nos contar sobre sua ligação com o Sr. Holmes Angel. O rosto da senhorita Sutherland ficou corado e ela brincou nervosamente com a franja do casaco. Eu o conheci no baile dos gasistas, disse ela. Eles costumavam mandar entradas para papai quando ele era vivo e depois se lembraram de nos convidar. Mandou para a mamãe. O Sr. Wickban não queria que eu fosse. Nunca queria que fôssemos a lugar algum. Ficava furioso até quando eu queria ir a um piquenique da escola num domingo. Mas desta vez eu resolvi ir. E ia mesmo, pois que direito ele tem de me proibir de fazer algo?
Não é nada meu, é apenas um padrasto. Ele disse que essas pessoas não eram dignas de nós, eu e mamãe, mas todos os amigos de meu pai iam estar lá. E disse que eu não tinha nenhuma roupa decente para usar, porém eu tinha meu vestido de veludo roxo, que ainda nem tirara da gaveta, muito menos ele era usado. Finalmente, quando viu que não podia fazer nada, foi para a França, numa viagem de negócios, e nós, eu e mamãe, fomos. Como o senhor Hard tinha sido o assistente de papai, e foi lá que conheci o senhor Holmes Angel. Imagino, disse Holmes, que quando o senhor Wickbank voltou da França, ficou muito aborrecido, zangado mesmo porque a senhora e sua mãe foram ao baile. Ora, até que ele reagiu muito bem, sabe? Riu e encolheu os ombros, dizendo que não adiantava negar nada a uma mulher, pois ela arranjaria um jeito de fazer o que quisesse. Bem, então no baile dos gasistas, a senhora conheceu o cavalheiro chamado Hosmer Angel. Sim, senhor Holmes, nós nos conhecemos naquela noite e ele nos visitou já no dia seguinte para saber se tínhamos chegado bem em casa e depois disso nos encontramos. Isto é, o senhor Holmes, eu me encontrei com ele 2 vezes para fazer um passeio, mas depois disso papai voltou e o senhor Homer Angel não podia mais ir lá em casa. Não? Bem, o senhor compreende, papai não gostava disso. Não queria nenhuma visita e costumava dizer que uma mulher devia sentir-se feliz em casa com sua própria família. Mas, como dizia a minha avó, uma mulher quer sua própria família, para começar, e eu ainda não tinha a minha. Mas o senhor Hosmer Angel não fez nenhuma tentativa de vê-la novamente, senhorita Sutherland. Bem, meu pai ia à França novamente, uma semana depois, e o senhor Rosmel Angel escreveu dizendo que seria melhor e mais seguro não nos vermos até que ele viajasse. Podíamos nos escrever nesse momento, podíamos nos escrever enquanto isso. E ele costumava mandar uma carta todos os dias. Eu pegava a correspondência todas as manhãs, e assim meu pai não precisava saber de nada. Então, pelo que vejo, a senhora estava noiva dele nessa ocasião. Sim, sim, senhor Holmes. Ficamos noivos depois do primeiro passeio que demos. Hosmer Angel era tesoureiro de uma firma na rua Landau. Mas que firma? Perguntou Holmes. Esse é o problema, senhor Holmes. Eu não sei. E onde ele morava? Dormia no escritório. E não sabe o endereço, senhorita? Não, só que era na rua Landau. Para onde mandava suas cartas, então? Para a agência do correio, da rua Litzen, para serem apanhadas lá. Ele disse que se eu mandasse as cartas para o escritório, os outros empregados iam fazer troça dele por receber cartas de uma moça. Então, sugeri bater a máquina, como ele fazia com as dele, mas não quis e disse que, quando eu escrevia à mão, ele sentia que vinham diretamente de mim, mas quando eram datilografadas, parecia que a máquina se colocava entre nós dois. Isso mostra como ele gostava de mim, não é, Sr. Holmes? E como pensava em todos esses detalhes. Ah, muito sugestivo, disse Holmes. É um antigo axioma meu que as pequenas coisas são infinitamente mais importantes do que as maiores. Pode lembrar-se de outras pequenas coisas sobre o Sr. Hosmer Angel? Ora, Sr. Holmes, ele era muito tímido. Preferia andar comigo já ao entardecer, quando escurecia, e não durante o dia, porque dizia que detestava chamar a atenção. Era muito retraído e um verdadeiro cavalheiro. Até a sua voz era delicada, sabe? Contou a mim que tinha tido uma infecção grave das amígdalas quando era criança, e isso o deixava com a garganta enfraquecida e uma maneira de falar meio hesitante, em voz muito baixa. Andava sempre muito bem vestido, muito limpo, e tinha olhos fracos, como eu, por isso usava óculos escuros para protegê-los do sol. Bem,
E o que aconteceu quando o senhor Ickbank, seu padrasto, voltou da França? Ora, o senhor Hosmer Angel foi lá em casa de novo e propôs que nos casássemos antes de papai voltar da França. Ele estava muito sério e me fez jurar sobre a Bíblia até que, independentemente do que acontecesse, eu sempre seria fiel a ele. Mamãe disse que ele estava certo, por me fazer jurar sobre a Bíblia, que era sinal de uma paixão muito grande por mim. Mamãe estava sempre do lado dele. Achei estranho e até parecia gostar dele mais do que eu própria. Então, quando eles passaram a falar em casamento, dentro de uma semana, comecei a perguntar sobre papai, mas ambos disseram que eu não devia me preocupar. Bastava contar a ele depois do casamento, e mamãe disse que ela acertaria tudo com ele. Não gostei disso, Sr. Holmes. Era engraçado pedir o seu consentimento, já que ele era só alguns anos mais velho que eu, 5, na verdade. Mas não queria fazer nada escondido, de modo que escrevi a papai em Bordeaux, onde a companhia tinha escritórios, mas a carta me foi devolvida na manhã do casamento. Não o encontrou então? Não, porque ele partira de volta para a Inglaterra pouco antes da carta chegar. Ah, isso foi azar. O casamento estava marcado então para sexta-feira. Ia ser na igreja? Sim, Sr. Holmes, mas muito simples. Seria na igreja de St. Saviour, perto de King's Cross, e depois iríamos almoçar no hotel St. Pancras. Hosmer veio no lugar. Hosmer veio me buscar num cabriolé, mas como éramos duas e não cabiam 3 no carro, ele nos fez entrar e tomou uma caleche de 4 rodas, que era o único carro de aluguel na rua àquela hora. Chegamos primeiro à igreja e quando a caleche chegou, ficamos esperando que ele saltasse, mas ninguém saltou. E quando o cocheiro desceu da boleia e olhou para dentro, não havia absolutamente ninguém. O cocheiro disse que não podia imaginar o que tinha acontecido com o senhor Hosmer Angel, pois vira direitinho quando ele subiu. Isso foi sexta-feira passada, senhor Holmes, e não vi nem ouvi nada desde então que possa dar sequer a mínima ideia do que aconteceu com ele. Parece que a senhora foi tratada de maneira infame, disse Sherlock Holmes, um tanto nervoso. Ah, não, não. Ele era um bom e gentil homem, bom demais para fazer isso. Ora, a manhã inteira ele ficou me dizendo que não importava o que acontecesse, eu devia ser fiel a ele, e que mesmo que alguma coisa completamente inesperada sucedesse para nos separar, eu devia sempre lembrar dele de que estava comprometida com ele e que ele voltaria para mim mais cedo ou mais tarde, mas voltaria. Era uma conversa um pouco estranha para o dia do nosso próprio casamento, mas o que aconteceu prova que havia um motivo.